Importa não esquecer que o país está refém de um memorando assinado com instâncias internacionais que nos estão a emprestar dinheiro para pagar salários, pensões e apoios sociais, porque as governações socialistas do engenheiro José Sócrates levaram Portugal ao colapso financeiro. As medidas agora anunciadas, quer pelo Primeiro-Ministro, quer pelo Ministro das Finanças, são negativas e altamente penalizadoras para as famílias, particularmente a decisão de aumentar as contribuições sociais dos trabalhadores para dar às empresas. O CDS não percebe a teimosia do Governo da República em insistir numa medida que até os próprios beneficiários recusam. O CDS Açores rejeita mais austeridade sobre os cidadãos, mais desfavorecidos e classe média, e considera que as medidas anunciadas, mais do que injustas, são imorais. Por mais que se tente passar a mensagem de que a intenção é de criar emprego, está mais do que provado, até nas previsões do próprio Ministro das Finanças, que o desemprego vai continuar a aumentar, ultrapassando os 16% em 2013. Estas medidas vão penalizar fortemente o consumo e, consequentemente, aumentar a recessão e o desemprego. O Governo Socialista dos Açores acabou de pedir um resgate financeiro de 135 milhões de euros à República para pagar empréstimos vencidos, assinando um memorando que obriga a região às imposições de Lisboa durante os próximos 10 anos. Esta situação grave para o país e para a região, infelizmente, tem sido aproveitada nos Açores para que PS e PSD façam campanha eleitoral em vez de assumirem claramente medidas que possam defender e resguardar a nossa autonomia. Não basta dizer que somos contra mais austeridade. É preciso assumir o que podemos fazer para dar o exemplo. Assim, o CDS-PP assume hoje um conjunto de compromissos que executará caso os açorianos nos deem a força suficiente para chegarmos ao governo após as eleições de 14 de outubro. Assumimos como compromisso de honra que, caso tenhamos de poder de decisão para implementar uma reforma profunda no aparelho político e administrativo dos Açores, a saber, reduzir, fundir e ou extinguir empresas públicas regionais que não servem atualmente para nada, como, por exemplo, a Saúde Açores, as Ilhas de Valor ou a APIA. Cortar e limitar os vencimentos dos administradores das empresas públicas regionais aos vencimentos dos secretários regionais. Proposta, aliás, apresentada pelo CDS na presente legislatura e chumbada pelo PS e pelo PSD, que entendem que estes administradores podem receber até ao montante da remuneração do Presidente do Governo. Reduzir o número de diretores regionais. Atualmente são perto de 40 e ninguém sabe o que é que eles fazem. Redimensionar os gabinetes dos membros do Governo e moralizar a atribuição de ajudas de custo a titulares de cargos políticos. Limitar as regalias que custam dinheiro aos cofres públicos por parte dos membros do Governo Regional, assim como proibir liminarmente que chefias intermédias da administração pública utilizem abusivamente meios do erário público, como exemplo a utilização de viaturas oficiais. E aqui inclui-se também das empresas públicas, como são a Proteção Civil, a Lota Açores, a Atlântico Line e por aí fora. Outra medida é recuperar e voltar a propor aquela que foi a proposta do CDS quando a última revisão da Lei Eleitoral e do Estatuto, rejeitada pelo PS e pelo PSD, que define que são uma parte dos deputados regionais, com a indicação dos partidos, grupos ou presidentes parlamentares, a que pertençam ou estejam permanentemente afetos ao trabalho da Assembleia, permitindo assim uma redução de custos de funcionamento do Parlamento sem perca de eficiência, acrescendo a vantagem de se poder contar com o contributo de um mais vasto leque de cidadãos. Reformular a legislação regional relativa à atribuição dos apoios sociais, de modo a tornar a sua atribuição mais justa e equitativa. Aliás, como tem feito o CDS durante a última legislatura. Exemplificando-se com o regime de empréstimo de manuais escolares gratuitos nas nossas escolas, ou como era a nossa proposta do Compamid. Valorizar o mérito e a competência nos concursos públicos de admissão à administração pública regional, estabelecendo critérios mais rigorosos e objetivos,
e acabando definitivamente com a partidarização e politização da função pública. Este é que é o pacote de austeridade que o CDS-PP Açores se propõe implementar caso os açorianos deem força para isso. Asseguramos que a nossa austeridade será na gestão dos dinheiros públicos e na eficiência dos serviços públicos. Portugal perdeu a sua soberania e os Açores estão a perder a sua autonomia. Tudo graças às políticas seguidas por PS e PSD ao longo das últimas décadas. A política de dar tudo a todos e de prometer tudo a todos foi a política que nos trouxe a esta situação insustentável económica e financeiramente. O CDS-PP compromete-se a dizer a verdade às famílias e às empresas açorianas e, por isso, não andamos a prometer construir, aumentar aeroportos, portos, escolas, pavilhões em todas as ilhas e em várias freguesias, especialmente nesta altura em que todos sabemos que tal não é possível. O CDS Açores vai centrar-se, aliás, como tem feito até aqui, em medidas que apoiem as famílias e as empresas açorianas e que minimizem o efeito da atual crise e das medidas draconianas do Governo da República. Esta é a altura dos Açores e dos açorianos defenderem intransigentemente a autonomia. Mais do que nunca os Açores precisam de se fortalecer. Mais do que nunca os açorianos têm de escolher trilhar o seu próprio caminho. Mais do que nunca a decisão dos açorianos é que vai contar. Mais do que nunca os açorianos devem fazer parte da decisão.